Boa tarde, pessoal. Aqui é a doutora Gabriela. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o divórcio e as espécies, né, e os ritos de divórcio que a gente pode adotar. Então isso vai depender muito, né, de alguns requisitos, como filhos menores, pensão alimentícia, visitas, partilhas de bem, e vai depender muito das condições do casal, né, para a gente saber se a gente vai adotar um rito ou outro. Então, o que as pessoas, né, geralmente conhecem que é o divórcio litigioso e o divórcio consensual. E a grande diferença nesses dois casos está entre a concordância, né? Geralmente, no divórcio consensual, as partes elas estão de acordo, e no divórcio litigioso existe alguma discordância, alguma briga, que pode ser sobre todos esses requisitos anteriormente que eu acabei de citar. Então, assim, geralmente, se o divórcio é litigioso porque a discordância é simplesmente por conta do divórcio mesmo, às vezes a outra parte fala, eu não vou assinar o divórcio, né? Acontece ainda muito. Muito provavelmente que se a briga for exclusivamente sobre o divórcio, o juiz vai determinar o divórcio e vai expedir o mandado de averbação para o cartório, né? Porque a gente tem que colocar na nossa cabeça que ninguém é obrigado a ficar casado com ninguém. Mas pode haver outras discordâncias dentro desse processo de divórcio litigioso, como uma delas é a partilha de bens. Isso vai depender muito do regime de bens que o casal é casado, né? E a gente até falou, né, no vídeo anterior sobre os regimes de bens do casamento. Então, vai influir muito. Se for casado no regime da comunhão parcial de bens, por exemplo, a gente já sabe que tudo que foi adquirido antes do casamento não se comunica com a outra parte, e aquilo adquirido depois a título gratuito, que seria doação, herança, etc. Então, só se comunicaria tudo aquilo que foi adquirido depois do casamento a título oneroso, que foi comprado por ambos, enfim. Ou às vezes comprado até por um só, a gente até comentou no vídeo anterior. Eu já peguei casos em que às vezes a pessoa é casada no regime da comunhão parcial e na hora de fazer o divórcio ela acha que porque ela comprou um determinado bem sozinha e pagou sozinha e está no nome dela, ela não vai ter que levar esse bem à partilha. E não é bem assim. Independente se ela comprou sozinha, tá no regime da comunhão parcial, foi adquirido após o casamento, esse bem vai ter que ser partilhado, 50% para cada. E se o casal tiver adotado o regime da comunhão universal, a gente sabe que tudo se comunica antes do casamento, após o casamento, seja a título oneroso ou gratuito, né? Que a gente já sabe que gratuito pode ser doação, herança, exceto se houver aquela cláusula de incomunicabilidade. Então, o divórcio litigioso, ele serve para resolver essas dúvidas, porque ele tem que ser feito perante o juiz, para o juiz observar se a lei está sendo cumprida, se essa partilha está sendo feita de forma certa, se a pensão alimentícia dos filhos menores está sendo feita, né, da forma como determina a lei, para que não haja nenhum problema, para que não haja nenhuma fraude. Esse divórcio ele tem que ser feito de forma judicial e somente de forma judicial. Quando houver algum conflito de interesse entre as partes, que a gente precisa entrar com o divórcio litigioso, ele tem que ser feito judicialmente. E aí a gente tem o divórcio consensual. Geralmente as partes elas estão de acordo, elas podem estar de acordo referente a todas essas questões, e a gente já coloca ali tudo acordado. A pensão para os filhos menores vai ser tanto, vai haver pensão para ex-mulher, não vai ser de tanto, os bens vão ser partilhados assim, assado, e aí o juiz já homologa esse divórcio. E aí uma novidade, né, que talvez as pessoas não saibam, é que esse divórcio consensual, ele pode ser feito tanto judicialmente, que vai no fórum, né, o juiz que vai fazer a homologação, como pode ser feito também extrajudicialmente no próprio cartório. Então, assim, só que os requisitos são diferentes. Para que haja esse divórcio consensual no cartório, precisa que as partes não tenham filhos menores. porque aí tem que ser resguardado o interesse das crianças e por isso,
quando tiver filhos menores, esse divórcio, mesmo que seja consensual, ele tem que ser feito mediante o juiz. Geralmente, o divórcio consensual ele é bem mais rápido, seja ele no fórum ou no cartório, é um procedimento bem rápido, né? E quando as partes estão de acordo, é a melhor opção, porque você já resolve tudo logo. E no cartório, quando não há filhos menores, cerca de uma semana você consegue resolver isso. Então, basicamente, é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem colocar nos comentários. E o vídeo de hoje é isso.